do Desporto pela Universidade do Porto. Atualmente é professor associado da Universidade do Porto e coordenador do Gabinete de Gestão Desportiva. Conta já com 50 anos de atividade ligada ao desporto, com ênfase em gestão desportiva, atuando principalmente em temas como investigação, áreas científicas, metodologias e teses, tendo sido distinguido pela sua excelente contribuição científica e pela sua ação no desenvolvimento da gestão desportiva a nível mundial e, por isso, galardoado com o Prémio Prestígio Tempus Optimum na categoria de Ciências, atribuído no âmbito do 2º Congresso Internacional do Mercado Desportivo no século XXI, que decorreu em maio de 2019, na Polónia. Ao longo da sua carreira, passou também, enquanto dirigente, pela Federação Portuguesa de Hóquei, foi selecionador nacional de polo aquático e de hóquei em campo, pela Associação Portuguesa de Gestores de Desporto e pelo Académico Futebol Clube, a que preside atualmente. Depois disto, e aproveitando toda esta experiência, resta-me apenas passar a palavra ao Sr. Professor para que prossiga com a sua exposição sobre este tema. Muito obrigado. Portanto, antes de tudo mais, eu quero agradecer à comunidade do Tâmega e Sousa. Na verdade, vocês são um exemplo, são uma referência a nível nacional pela qualidade de trabalho que desenvolvem. Estou muito atento àquilo que se vai passando nesta região fantástica. Mas também queria agradecer as palavras muito simpáticas e até às vezes quando nós ouvimos falar sobre nós ficamos admirados, porque não contava que fizesse essa referência a esse prémio que na verdade foi também uma surpresa para mim. Como quase todos sabem, eu dediquei a minha vida ao desporto, fiz praticamente tudo o que havia para fazer em termos das diversas organizações, portanto, desde os clubes, às associações, às federações, ao Comitê Olímpico, mas também passei pelas autarquias. Tive cerca de 10 anos com atividade, enfim, muito forte na Câmara Municipal do Porto, aquilo que é agora a Agora, que é a empresa, mas na altura chamava-se Gabinete de Desporto do Porto, tendo ficado durante quase 20 anos também ligado, já não como executivo, mas depois nos diversos órgãos. Portanto, tenho, na verdade, uma experiência muito diversificada e um prazer muito especial em trabalhar com o desporto e, portanto, foi, na verdade, uma sorte ter conseguido acertar numa área profissional que para mim foi extraordinário. Eu trago apenas 3 ou 4 ideias para partilhar com vocês e depois gostava de tentar encontrar aqui uma forma de trocarmos algumas opiniões. Eu vou então mostrar-vos aqui algumas ideias estas que eu acho que tenho desenvolvido nos últimos anos. Algumas são ideias mais simples, outras, portanto, quando eu digo simples, são ideias que se calhar toda a gente aceita com muita facilidade, outras são provavelmente um bocadinho mais controversas, mas espero que estas possibilidades tecnológicas nos permitam até fazer aqui uma troca de conhecimentos e quem sabe podermos ficar todos, principalmente eu, mais rico. Como vos disse, eu tenho, ao longo dos anos, tenho tentado pensar o desporto e tenho uma visão muito particular. Essa visão corresponde a um funcionamento que é um funcionamento que eu designo como o triângulo mágico. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o triângulo mágico, do meu ponto de vista, é uma interligação que permite que se consiga chegar a uma eficiência maior em termos da gestão do desporto. Inicialmente, como vos digo,
definia isto numa lógica triangular, em que a escola, a autarquia e o clube teriam que ser parceiros, mas parceiros numa interação muito forte, para que não se perdessem sinergias e para que fosse possível cada uma destas instituições funcionar de uma forma integrada, sem pensarmos propriamente quem é que comanda este fenómeno, mas de uma forma interligada. Eu acho que esta ideia toda a gente aceita, mas na verdade depois na prática por vezes é um pouco difícil, não é? Porque por vezes os interesses não são exatamente os mesmos. Eu considero que o clube é a base, é a célula fundamental do desporto. O desporto nasceu da cidadania, portanto nasceu das pessoas e sejamos justos, a escola demorou bastante tempo a aceitar o desporto tal qual ele é. Mas hoje isto está ultrapassado e hoje a escola compreende que o desporto tem várias facetas e que a escola é sem dúvida o local por excelência para nós fazermos a abordagem inicial aos jovens deste fenómeno desportivo, que depois certamente terá que ter continuidade num clube, porque a escola depois a partir de determinada altura já não consegue ter a resposta para se desenvolver um nível competitivo e regular durante toda a vida do atleta. Mas quer a escola, quer o clube, ficam muito pobres se não tiverem a intervenção coordenada e eficaz por parte das autarquias. As autarquias hoje desenvolveram um nível de intervenção muito forte junto da população, desde 1974 que o desporto foi perdendo a centralização e, portanto, o Estado acha que as autarquias são as entidades que estão mais perto e que têm maior capacidade para interligar com os organismos ligados com a cidadania e, portanto, a autarquia tem aqui um papel fantástico. E do meu ponto de vista, tem-no feito muito bem. Demorou algum tempo, porque efetivamente a seguir a 74 houve muitos problemas que tiveram que ser resolvidos anteriormente, mas a partir da final da década de 80, a maior parte das autarquias passaram a ter estruturas bem definidas ligadas com o apoio ao desporto e ao movimento associativo. Hoje não se discute já muito diversas formas de atuar, há um entendimento generalizado, a autarquia tem que intervir ao nível de um conjunto de dados que tenham a ver principalmente com a gestão das instalações, com o financiamento de alguns projetos, com a realização dos grandes eventos esportivos e, portanto, há aqui uma interligação que existe e que, do meu ponto de vista, existe bem em Portugal neste momento, funciona muito bem. No entanto, há uma realidade nova que são as empresas da indústria desportiva, quer dos serviços, quer mesmo dos materiais. Esta é uma realidade para a qual nós não estávamos tão preparados. Habitualmente o desporto não tinha esta ligação ao tecido empresarial, mas a verdade é que com o crescimento do número de praticantes, passou a haver interesses muito fortes de empresas que constroem as bicicletas, que fazem os equipamentos, que fazem as pranchas de bodyboard, de surf, enfim, as bicicletas, as sapatilhas, tudo isso, que são volumes financeiramente muito importantes hoje para as empresas e, portanto, as empresas passaram também a ser um elemento-chave em todo este processo. Estamos na fase em que muitas das vezes aquilo que habitualmente era feito pelos serviços técnicos das autarquias passaram a ser feitos por empresas que têm uma maior capacidade e um know-how mais forte e que têm um foco de intervenção mais específico e que em colaboração com as autarquias passaram a ser elas a desenvolver um conjunto de atividades muito, muito especiais. Bem, mas como vocês sabem, o sistema desportivo está todo ele marcado por uma lógica piramidal que é muito conhecida, portanto que tem na base os clubes, as associações regionais, as federações nacionais e as federações internacionais.
Quem me conhece sabe que eu tenho há muitos anos uma ideia muito anarquista sobre o funcionamento deste modelo. Eu sei que é impossível pô-lo em prática, mas ainda ontem, quando falava com a Sílvia, me lembrava que há alguns setores da nossa economia e da nossa organização que funcionam da forma que eu vos vou propor aqui. Por exemplo, as associações empresariais que coordenam setores da indústria, elas vivem dessa forma, ou seja, as associações são financiadas pelas empresas. Porquê? Porque as empresas se sentem bem representadas e defendidas e, portanto, não se importam de ter uma comparticipação financeira que permeia a forma como são representados e como essas organizações empresariais trabalham para as empresas. O que acontece aqui no sistema desportivo é um bocado diferente. Porquê? Porque o financiamento entra por cima, entra pelas federações nacionais. O governo mete o dinheiro para o desporto nas federações nacionais. E depois as federações nacionais distribuem um bocadinho de dinheiro pelas associações regionais e as associações regionais um bocadinho de dinheiro pelos clubes. O que é que acontece? Os clubes vivem situações do ponto de vista financeiro completamente diferente daquilo que é o nível acima, que é as associações regionais, ou o nível que fica mais acima, que são as federações nacionais. Há aqui uma decalagem que, do meu ponto de vista, tem sido difícil de combater. E claro, o que eu sugeria ao Estado é que ele desse o dinheiro todo aos clubes e os clubes dariam o dinheiro às associações regionais, se elas trabalhassem e fossem eficientes, e as associações regionais dariam dinheiro às federações se elas representassem os interesses de todos. Bem, mas isto é, na verdade, um pensamento muito anárquico. Enfim, era a revolução por completa, isto não faz sentido. Quem é que interveio aqui para atenuar isto? As autarquias. As autarquias vieram e começaram a intervir junto dos clubes, exatamente para reequilibrar um pouco este sistema. Por isso as autarquias têm um papel, do meu ponto de vista, essencial. Essencial, eu acho que as autarquias, vamos deixar de ter autarquias com grandes departamentos, com muita gente, não é? Enfim, quem conhece o panorama nacional sabe que a autarquias têm centenas de funcionários na área do desporto. Não é? Isto vai deixar de existir porque a interligação vai ser cada vez maior com as tais empresas que conseguem realizar produtos muito específicos, não é? As férias desportivas, as corridas de rua, as provas, as galas, enfim. Isso hoje está cada vez a ficar mais no âmbito de algumas intervenções muito, muito específicas. Mas as autarquias, do meu ponto de vista, terão que manter um papel de coordenação muito importante para que cada território do nosso país tenha uma política que seja adequada às características demográficas, aos interesses das populações, às características do tecido associativo. Portanto, não há aqui um modelo. Ontem falava com a Silvia, Baião não vai ter um modelo de política desportiva idêntica ao Porto ou a Lisboa, não faz sentido. Nem o Porto nem a Lisboa poderão ter um modelo idêntico ao de Baião. Porquê? Porque as realidades efetivamente são diferentes, os níveis de intervenção dos organismos têm também eles que compensarem alguns desequilíbrios que existem no território, e ainda bem que existem para que haja alguma diversidade. Portanto, todos nós hoje sabemos, vamos ser claros, eu sou presidente de um clube há 7 anos e, portanto, domino mais ou menos estas realidades. O que é que as autarquias hoje fazem? Bem, as autarquias resolvem o problema das instalações desportivas, portanto, o tecido desportivo não tinha capacidade para construir, e muito menos hoje, que as construções das instalações desportivas estão com complexidades do ponto de vista tecnológico cada vez mais evoluídas e com necessidades tão grandes que têm custos, não é possível, e, portanto são as autarquias que normalmente investem nessas instalações. Há um programa mais ou menos generalizado em que
as autarquias pagam as inscrições dos atletas jovens e até dos exames médicos, o que foi uma ajuda também muito grande. Isto está mais ou menos também generalizado no país. Toda a gente tenta encontrar formas de diminuir os encargos dos clubes, porque os clubes não conseguem suportar tudo isto. Há em alguns locais, mais uns do que noutros, o apoio nos transportes e nas deslocações. Aqui no meu clube, eu normalmente vejo chegar as equipas todas para jogar connosco nos autocarros das autarquias. Aqui no Porto isso não é possível. Lisboa também penso que não consegue fazer isso, não é? Porque são muitos, porque há muitos pedidos e não se consegue, e portanto aqui está uma diferença que é clara, que às vezes nós sentimos, que é as autarquias mais pequenas conseguem dar maior apoio aos seus próprios clubes, porque na verdade os tecidos sociais são diferentes e porque também muitas das vezes as viagens são em muito maior número. Outro aspecto que acontece muitas vezes é o pagamento de alguns treinadores, não é? Porque por vezes nem é só pagar o treinador, é conseguir por vezes trazer para um território pessoas que têm características técnicas muito boas e portanto podem vir para uma zona do país onde são treinadores, mas também executam outras tarefas na Câmara e isso acaba por ser possível. E ainda subsídios financeiros que são dados aos diversos clubes. Portanto, isto é uma realidade que hoje eu estou convencido que existe em todo o país. Em todo o país. Com pequenas alterações, pequenas nuances e se calhar em alguns sítios ainda acontece mais alguma coisa. Mas então, agora eu vou começar a puxar aqui um bocado a água à minha sardinha. Que é isso. Então, como é que o movimento associativo deve fazer para, nesta fase em que toda a gente já percebeu que vai haver grandes mudanças e que não vai voltar nada a ser como antes? Bem, eu acho que o movimento associativo devia lutar por uma maior autonomia, principalmente ao nível patrimonial. Ou seja, como vocês sabem, todas as situações têm sempre duas faces, não é? Se por um lado este apoio todo que nós recebemos das autarquias é muito bom, facilita muito. Eu utilizo as instalações da Câmara Municipal do Porto, em alguns casos, e, portanto, estão lá os funcionários. Se a luz vai abaixo, é só fazer um telefonema, a Câmara vai lá e compõe e muda a lâmpada. Se entra água, vai lá, a gente da Câmara resolve aquilo. Se é necessário fazer pequenas alterações, a Câmara vai e resolve. Eu tenho algumas instalações próprias no meu clube, e o que acontece é que vai uma lâmpada abaixo, joga-se com um bocadinho menos de luz. Vai a segunda lâmpada abaixo, joga-se com um bocadinho ainda menos de luz. Vai a terceira lâmpada, joga-se com umas velinhas, os jogadores e tal, porque não há dinheiro. Não é? E, portanto, isto é o dia-a-dia da nossa vida desportiva em Portugal. Mas, claro que é bom ter o apoio da autarquia, mas, por outro lado, os clubes adotaram uma atitude muito passiva, aceitaram isto, pronto, ok, o clube não precisa mais ter instalações, utilizamos as instalações municipais. O que é que isso faz? Faz com que o clube perca a sua capacidade de ter estratégias próprias, capacidade de adaptação a novas práticas desportivas, não? Só podemos jogar isto porque é aquilo que a autarquia tem, portanto, utilizamos isto. E depois, isto acaba também do ponto de vista imaterial, ou seja, dos princípios que regulam o clube, também ser menos interessante. Eu acho também que nós, se formos mais autónomos, se vivermos mais de instalações próprias e de produtos desportivos interessantes, nós vamos ter uma maior sustentabilidade. Como é que o clube vive hoje? O clube vive porque cobra taxas aos miúdos mais jovens. Os clubes vivem porque os papás pagam nas grandes cidades entre 35 a 50 euros por mês de mensalidade para que os miúdos aprendam as modalidades desportivas. Mas esse dinheiro que assim, dito aqui nesta coisa, parece que é uma fortuna,
não é? Não é. Não, não é porquê? Não é porque há muitos atletas que não pagam, principalmente os séniores, é difícil fazer-lhes pagar, portanto há logo ali uma decalagem muito grande, e portanto na maior parte dos casos, os miúdos dos nossos clubes pagam para que os séniores não, porque aquilo que eles dizem, joguem com a camisola do clube e tal. Eu, por acaso, o meu clube é um clube interessante, porque em algumas modalidades temos boas, estamos bem colocados em algumas das nossas atividades, mas noutras tem uma situação muito também agradável. Estou na última divisão e, portanto, não posso descer, que é uma coisa fantástica. Não tenho preocupação, não tenho fantasmas de descer de divisão. Qualquer que seja o resultado, logo que os atletas e os treinadores se sintam bem, fantástico. É isso que eu quero. E, portanto, eu não pago ninguém. Não pago rigorosamente nada a nenhum atleta, em condição nenhuma. Pagamos só aos treinadores. Mas para pagar aos treinadores, e para manter as equipas séniores em competição, nós vemos muito, muito, muito atrapalhados. Num clube como o meu, 1 euro é muito dinheiro. 1 euro é algo de muito interessante. Nós temos que guardar. Porquê? Porque efetivamente isto é muito difícil. Mas se tivéssemos mais instalações, se tivéssemos mais património, nós talvez pudéssemos ser mais agressivos nas técnicas de gestão. Eu vivo neste momento um momento fantástico no meu clube, finalmente tenho propriedade, ganhamos uma disputa de 20 anos e temos um terreno junto às nossas instalações e a Câmara Municipal deu-nos o direito de superfície por 50 anos. E, portanto, nós neste momento somos proprietários. Pela primeira vez em 110 anos, o meu clube é proprietário. E isso eu acho que nos vai dar a capacidade para nós gerirmos essa capacidade de uma forma mais agressiva e podermos construir modelos de gestão e atividades para os cidadãos da cidade do Porto, de uma forma mais interessante e criando produtos que para eles são efetivamente algo que eles neste momento procuram. E o que é que, eu estou quase a terminar, o que é que deve fazer a autarquia do meu ponto de vista? A autarquia deve se especializar cada vez mais numa lógica, parafraseando agora esta coisa do Covid, não é? Do teste, eu digo coordenar. E coordenar, esta palavra envolve muita coisa. Para coordenar primeiro é preciso ter capacidade para perceber o fenómeno muito bem. E, portanto, a autarquia tem que dominar todo o fenómeno desportivo. Tem que perceber exatamente o que é que são os dirigentes, o que é que são os treinadores, o que é que são os pais dos atletas, como é que tudo isto se gera, quais são os interesses dos miúdos. E, portanto, com base nisso, ser capaz de apoiar os clubes a tomar as decisões certas, a definir as estratégias mais adequadas, a percebermos exatamente o que é que compete a cada um neste fenómeno que está cada vez mais diversificado. Não é? Hoje, se alguém perguntar o que é desporto, o que é desporto? É futebol? É o desporto de recreação? É o desporto na escola? É o desporto na universidade? É o desporto para a terceira idade? O desporto hoje é qualquer coisa de fantástico, que toca estas coisas todas. E, portanto, eu acho que a autarquia tem que ter uma competência enorme a esse nível, tem que dominar totalmente isso e tem que perceber de que forma é que pode ajudar estas associações cívicas, os clubes, de forma a que elas possam ser mais eficazes, que possam ter capacidade de cumprir exatamente aquilo que se pretende num clube desportivo hoje no século XXI. É porque hoje, como vocês sabem, ontem também falava isto com a Silvia, pensar que o papel do meu clube é ter a equipa sénior a jogar ao sábado à noite, em que vão 15 pessoas ver o jogo, 3 que só vão para insultar o árbitro e os outros são as namoradas dos jogadores, isto é muito pouco, não é? Tanto mais quando nós sabemos que à tarde, quando jogam os juvenis ou quando jogam os infantis, a bancada fica cheia. E fica cheia porque vêm os pais dos miúdos, vêm as famílias acompanhar os miúdos. Ou quando jogam os Masters,
que depois a seguir tem aquilo que se chama a terceira parte, que é no bar, em que se bebe umas cervejas e que se contam umas histórias do passado, aí voltamos a ter as bancadas cheias e o pessoal a querer estar e a ver o jogo. Portanto, se calhar todos nós temos que repensar o que é que hoje a população espera de uma organização desportiva. E eu acho que esse conhecimento tem que estar aí nas autarquias. As autarquias têm que fazer esse grande esforço de dominar e perceber exatamente que os tempos daqueles dirigentes desportivos muito centrados na vitória, na subida de divisão, na bandeira, está lentamente a sair de moda. Que as pessoas querem outras coisas. E que isso só pode aparecer se efetivamente houver essa capacidade da autarquia de explicar, de desenvolver competências e de ter alguma paciência, muita paciência, com as estruturas associativas que por vezes ficaram muito lá atrás no tempo e que necessitam agora progressivamente ser ajudadas a vir para aquilo que é a realidade atual. Esta era a minha reflexão sobre esta temática e estou disponível agora para a Sílvia, enfim, fazer o que quiser das perguntas que eventualmente estejam a acontecer, ou então mantermos aqui uma conversa entre os dois. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade de eu me exprimir sobre aquilo que penso sobre o desporto autárquico. Muito obrigado nós, Sr. Professor. Sim, foi de facto uma partilha de uma experiência muito interessante e eu que já tive o privilégio de ontem termos uma conversa que não se alongou mais apenas porque tínhamos outros a fazer, senão tínhamos ficado ali certamente um bom par de horas a falarmos um com o outro. De facto existe agora então espaço para que se possam colocar algumas questões. Eu tenho algumas questões foram colocadas por municípios pertencentes a esta comunidade, entretanto pelo chat eu tenho estado a acompanhar, temos bastante gente a ver, mas ainda não existe nenhuma questão em específico, portanto vou eu iniciar aqui aquilo que nós sabemos, não é, que fazemos. Portanto, para já, em relação às questões que foram colocadas pelo município Mar Canaveses e também pelo município de Lousada, e eu agrupo já as duas questões porque elas andam à volta do mesmo, e entretanto também tenho a certeza que a exposição foi tão boa que aquilo que é questionado nestas duas questões já foi de certa forma esclarecido, mas podemos se calhar tentar voltar a frisar esse aspecto. Ou seja, aquilo que o município de Parque Canaveses pergunta é: o cancelamento generalizado das competições desportivas pôs em risco a sustentabilidade de grande parte das organizações desportivas e associações? Que medidas de apoio devem ser adotadas e que tipo de intervenção devem ter os municípios? Bem, eu primeiro queria vos dizer que eu só me apercebi que esta situação era grave quando percebi quando ouvi o governo a dizer que nós podíamos não pagar a água, a luz, que íamos receber dinheiro com o layoff. Layoffs, exatamente. E eu aí percebi, isto na verdade é grave, não é? E, portanto, eu sinto que há, de uma forma generalizada no país, a intenção de não deixar ninguém para trás, ou seja, qualquer que seja a organização que superintende, né, outras, tem essa atitude. Né? A minha mãe tem uma lojita pequenita que está alugada e recebemos uma carta do inquilino a dizer que a lei tal diz que durante os próximos 3 meses não precisamos de pagar a renda e que a renda será paga depois em duodécimos ao longo do próximo ano. Portanto, há na verdade essa vontade Este generalizada. bom senso, não é? Esse bom senso. E isto é fantástico. Eu devo dizer que isto demonstra, do meu ponto de vista, uma evolução enquanto povo, enquanto valor de cidadania e também, vamos ser claros, dos nossos líderes políticos. Não é? Nós passamos a vida a dizer mal deles todos, não é? É verdade. E nesta fase, eu acho que nos sentimos orgulhosos. Não é? Sentimos orgulhosos porque percebemos que eles compreenderam a gravidade da situação e, inclusivamente, isto é claro, mesmo a oposição, não é? tem dito É verdade. que há valores mais altos
há valores mais altos. E é isso que tem que acontecer também. As autarquias, com o movimento associativo, têm que ter essa capacidade de perceber que as dificuldades são enormes, enormes. Vocês sabem o que é? Por exemplo, no meu clube, há 3 meses que não entra um tostão. Que não entra um tostão. Eu bem sei que deviam. Pensei que era fácil dizer assim, lá, qualquer organização tem que ter pelo menos uma reserva para 6 meses. Ok, eu não tinha para uma semana. Eu não tinha para uma semana. Eu não tinha porquê? Não tinha porque eu tenho 43 equipas em atividade no meu clube. 43 equipas. Masculinas e femininas. Dos miúdos até aos masters. E todos os meses aquilo vai ao zero. Mas então, na ótica do professor, o que é que poderia ser feito para contrariar esta tendência? Porque é a tendência geral e aquilo que acontece com a maioria dos clubes e associações. O que é que, a nível da organização, da gestão interna de um clube e de uma associação, poderia ser feito no sentido de contrariar isso mesmo? Não digo 6 meses, mas que o clube conseguisse criar uma autossustentabilidade que lhe permitisse ter ali uma margem que contrariasse isso mesmo que acabou de referir. Uhum. É muito bem perguntado. Eu acho que vou ter que ter muito cuidado aqui com a Silvia, porque as perguntas são. Silvia, há setores no desporto que são rentáveis, não é? Do ponto de vista empresarial. Não é? Claro. As grandes cadeias de fitness existem porque dão dinheiro. Não é? Exatamente. E há uma lógica ali da relação cliente-utilizador, não é? Portanto, quem quer ir para uma boa cadeia sabe que tem que pagar o preço que a cadeia define como o preço justo. O que acontece no movimento associativo é que o movimento associativo ficou de tal maneira depauperado ao longo das décadas que nós não temos capacidade de colocar preços que sejam preços que permitam essa recolha de algum dinheiro para nós podermos ter uma margem de manobra mínima, como qualquer empresa, qualquer loja tem. Nós não conseguimos. As nossas instalações, toda a gente, quem conhece o Académico, sabe que é um clube simpático, mas que ir ao Académico é um problema, porque os balneários são inacreditáveis. Os acessos existem. Nós temos queixas sistemáticas na Direção-Geral de Saúde, nós estamos sempre com a corda na garganta para eventualmente podermos fechar. Porquê? Porque não temos capacidade. Nós não temos capacidade. Não existe essa capacidade. Quer dizer, reduz o número de equipas. Se reduz o número de equipas, reduz o montante que consigo ter mensalmente. E, portanto, do ponto de vista da gestão, eu não vejo alternativas. Eu tenho lutado para quê? Para ter maior visibilidade, para ter uma dimensão um pouco maior em termos de escala, que me permita procurar maiores apoios, mas não consigo sozinho resolver o problema da qualidade do serviço que presto. Se me permite, consigo... Se me permite, professor, eu acho que isto para lhe colocar já de seguida outra questão que entretanto só surgir, mas isto é a minha humilde opinião, eu acho que isto tem muito a ver com as mentalidades e com a evolução que o desporto sofreu ao longo do tempo e a verdade é as pessoas são cada vez mais clientes e porque é que, por exemplo, deu o exemplo das empresas do fitness vingam e têm lucros e o restante não, talvez indo ao encontro daquilo que referiu anteriormente na exposição, nós temos que pensar o desporto de uma forma diferente. E trabalhar mais no sentido de pensar na parte social, no desporto para a família, de oferecermos algo ao atleta, mas que também ofereça ao pai para que os cative, porque na realidade, por exemplo, do território e do contexto em que me insiro, é frequente nós ouvirmos um pai queixar-se de que tem que levar o filho até ao local do treino, por exemplo, mas então tenho que ser eu a levar, porque é que não vem o transporte buscar? Então, mas se o senhor quiser ir até à academia ou levá-lo para a aula de dança ou se quiser ir praticar desporto,
também não vai na sua viatura, não se desloca da sua forma, portanto incutir esta responsabilidade cada vez mais, de facto à pessoa, ao que pretende praticar desporto. Esta é a minha ótica, não sei se está correta se não, mas acho que a mentalidade tem que mudar nesse sentido para que realmente o desporto também consiga ter aqui uma evolução, porque se realmente os clubes e as associações vão ter sempre aqui esta dificuldade de eles próprios terem que procurar garantir tudo, é buscar o atleta à casa, levá-lo a casa, garantir o banho, o treinador, o seguro, de facto é complicado conseguirmos fazer esta gestão financeira, mas não sei se quer pronunciar-se sobre isso, mas Não, eu não diria de forma melhor do que a Silvia disse. Eu acho que, na verdade, as pessoas têm que olhar para os clubes como entidades de que elas são sócias. E, Exatamente. portanto, tem que haver aqui uma relação também de valorização do próprio investimento do sócio. O sócio, isto, claro, como eu dizia há bocado, isto são sempre várias facetas que interagem, não é? O sócio não se liga ao clube porque olha para o clube e diz que o clube que é muito fraco, não presta, não tem qualidade e prefere ir à empresa pagar e ter qualidade. Mas Claro. o clube também olha para isto e diz assim, eu vou tentar captá-lo, mas não consegue porque não tem nada para dar A concorrência é desleal. não tem, não consegue ter. Não é? E, portanto, há aqui esta dificuldade. Agora, se a Silvia me disser assim, mas nos outros países o que é que acontece? Nós passamos aqui a fronteira e temos, em cada cidade espanhola, temos clubes. Claro, vamos aqui a Vigo, que é pertinho, não é? Tem o Celta de Vigo, que joga futebol, joga na primeira divisão, que faz aquelas maluqueiras todas que nós sabemos, que fazem todos os nossos também. Mas depois tem um conjunto de clubes de caráter social, de grande dimensão. Tem o Mercantil de Vigo, tem o Náutico de Vigo, que são clubes sociais, com uma força enormíssima e com uma capacidade de dar respostas aos sócios extraordinária. Porquê é que não existe cá isto em Portugal? Bem, não existe porque há uma história. E a história é, antes de 25 de Abril, os clubes desportivos eram locais onde a ação da política, da polícia política era muito forte. Para ser presidente de um clube, antes de 25 de Abril, tinha que se ter uma autorização da polícia. E isso fazia com que as pessoas e o próprio governo nunca apostassem muito nos clubes. Portanto, quando Claro. chegamos ao 25 de Abril, estamos com os clubes muito, muito mal. E depois, quem interveio logo a seguir ao 25 de Abril na área desportiva foram as autarquias, já com as suas instalações próprias. Então os clubes passaram a utilizar as instalações das autarquias e mantiveram-se sem instalações. E as poucas que têm estão super degradadas. E então, hoje apareceram, claro, as empresas todas, e há também uma nova lógica de prática desportiva. Hoje Claro. já não é o basquete, o handball, o vôlei e o futebol, são muitas outras, não é? São os trails, são as bikes, são os runs, são as áreas aquáticas, em que as pessoas têm uma lógica de prática que é uma prática individual que já não necessitam tanto do clube. É verdade. Bom, E isto tem de ser equilibrado. professor, eu avisei que isto ia começar, então prepare-se que elas estão a chegar. Então vamos lá. Uma questão aqui colocada pelo nosso colega, pelo Renato. Para mudar a realidade atual dos clubes e direcionar os mesmos para um futuro de maior autossubsistência, não será fundamental e importante os clubes integrarem outros profissionais que não treinadores, massagistas e integrar marketers, desculpem, gestores, entre outros, como atrair estes profissionais? Uhum. Renato, grande pergunta. As pessoas existem, só que o clube não tem capacidade para as contratar. É isso. Não é? Eu funciono no meu clube, o meu clube tem 2.500 sócios, 800 atletas, eu tenho 4 funcionários. E 2 deles são de limpeza. Lá está, vai tudo dar ao mesmo, não é? Portanto, quer dizer, claro que agora, eu acho, e o Renato também acha, que se um clube fizer um investimento num bom profissional, vai ter um retorno fantástico. Fantástico. A qualidade, não é? Investir na É uma qualidade. oportunidade, é uma coisa. A capacidade de um clube
é fantástica. Se nós tivermos as pessoas certas a desenvolver estratégias que melhorem o serviço e que chamem as pessoas, esse funcionário vai ser rapidamente pago e mais, para além de ser pago, vai garantir muito mais dinheiro para a organização. Muito bem. A verdade é Então, que os dirigentes mais tradicionais não querem. não querem, ainda estão presos àquele associativismo do antigamente. Exato. Bom, então, Paulo Rodrigues, do município de Loures, pergunta se fará sentido as autarquias apoiarem os clubes que possam canalizar as verbas para os séniores. Fará sentido os clubes terem o escalão de séniores, sabendo que é um escalão que sorve recursos e não tem retorno. Olha, eu já tenho criado aqui alguns problemas com os meus atletas séniores, porque eu habitualmente digo isto, eu quero ter escalões de formação e masters. Porquê? Porque os séniores, bem, primeiro os séniores, se fossem todas pessoas que saíssem do meu clube, né, da formação do clube, mas eu tenho este problema que certamente toda a gente conhece, os meus melhores atletas, as grandes equipas vêm-nos buscar. E depois eu fico com os jogadores intermédios, porque depois também tem alguns que são muito fraquinhos e que também vão procurar jogar noutros clubes. E isso faz com que nos séniores as minhas equipas tenham uma grande rotatividade. E na verdade há esta cultura, o sénior acha que está a fazer um grande favor ao clube por jogar pelo nosso, com a nossa camisola. Claro que é bom, eu confesso que para as minhas escolas de formação é muito importante eu ter séniores. Quando os séniores são bons. Claro, sem dúvida. Porque às vezes fazemos aquele esforço todo para trazer os miúdos a ver a equipa sénior jogar e é uma vergonha que E em vez de funcionar com motivação, funciona como desmotivação. Quer dizer, ainda é pior, não é? Portanto, há aqui, nós temos que perceber isto. Na verdade, os séniores, é importantíssimo que haja séniores, é muito, muito importante, mas tem que ser bem enquadrados numa estratégia global. E, na verdade, eu acho que os séniores deviam pagar exatamente o mesmo que pagam os miúdos e que pagam os masters. Exatamente o mesmo. Eu tento fazer isso, mas não consigo. Muito bem. Paulo Silva, do município de Palmela, não teme que ao colocar a coordenação nos municípios possa colidir com o processo de descentralização de competências? Não, eu acho que pelo contrário. Eu acho que antigamente havia uma centralização da Direção-Geral dos Esportes em Lisboa e nas organizações mais distritais. Atualmente, com esta proximidade, e até vou até dizer mais, eu hoje, por exemplo, aqui na cidade do Porto, a minha relação, tenho uma ótima relação com a Câmara, mas o meu dia-a-dia é feito com a Junta de Freguesia. Portanto, o meu clube está exatamente na fronteira entre Paranhos e Bonfim. E os meus grandes parceiros são os dois presidentes de junta. São de um lado e do outro. Embora eu não pertença exatamente a Paranhos, mas a grande maioria dos meus utilizadores é de Paranhos. Então, tenho uma relação muito forte, quer com o Bonfim, quer com o Paranhos. E acho que isso tem sido extraordinário, tem sido muito, muito importante. Muito bem. Seguimos então. Miguel Bessa é um particular, não identifica o município. Na atualidade, todos ou quase todos os clubes cobram cotas aos seus pequenos atletas. Qual a razão? O financiamento das autarquias aos clubes baixou e as crianças de famílias carenciadas vão ficar impossibilitadas da prática desportiva por não conseguirem pagar a mensalidade? Ótima questão. A prática desportiva efetivamente tem um custo hoje muito alto e sem as cotas dos atletas não é possível manter as atividades, impossível. Então o que é que nós fazemos no meu clube? No meu clube, que é um clube que vive numa zona da cidade onde efetivamente há alguns problemas de caráter social, nós fazemos o seguinte: ninguém deixa de praticar desporto por ter dificuldades financeiras. Ninguém. Tentamos encontrar soluções pontuais e tentamos que, muitas das vezes,
junto das juntas de freguesia, que conhecem muito bem o terreno, realidade, conhecem muito bem a realidade, e muitas das vezes é a junta de freguesia que vem ter connosco e que diz, aquele miúdo precisa de apoio. E nós imediatamente integramos e ele não paga. Não paga. Temos depois também, mas isso é o tal património imaterial. Nós achamos que vivemos para a cidade e, portanto, olha, acho que somos o único clube que pertencemos à CPCJ, portanto, temos uma ligação direta com a CPCJ que identifica casos de risco e esses miúdos vêm para o clube e são integrados. Alguns deles vêm até com nomes fictícios, para que vocês, não sei se vocês sabem, mas miúdos que vivem em situações de grande risco, eles são integrados com nomes fictícios para que não se saiba que eles estão cá. Portanto, recebemos e eles são integrados dentro das nossas equipas. Temos um plano de apoio. O nosso clube tem uma cultura do desporto feminino, somos talvez o clube a nível nacional com a maior cultura do desporto feminino há mais anos. Portanto, há 50 anos que temos todos os escalões do desporto feminino, agora atualmente querem nas 3 modalidades. Basquetebol, que é a mais conhecida, handball e hóquei em patins. Nós temos um apoio direto a uma instituição da cidade que apoia mulheres e jovens mulheres em risco. E temos atividades, algumas de grupo e outras onde as integramos nos outros grupos. Temos também um projeto para o cheio-abrigo, em que disponibilizamos as nossas instalações e criamos um movimento que apoia a atividade física desse grupo, que vem numas horas específicas, e depois encontramos apoios de restaurantes que dão uma refeição a seguir para eles. Só assim hoje é que um clube pode justificar a sua existência, é se efetivamente estiver comprometido com a sociedade. Agora, é evidente que também isto depois cria as tais dificuldades de dinheiro, não é? É por isso que... Mas também os líderes, eu acho que nos veem, que sabem o que nós fazemos. Nós hoje temos que trabalhar completamente abertos. Não é? A Câmara tem que vir aqui muitas vezes, e vem, quer o Presidente Rui Moreira, quer a Vereadora Catarina Araújo, quer os 2 Presidentes das Juntas de Freguesia, vêm habitualmente aqui ao clube, sabem o que é que nós fazemos. E, portanto, nós não os enganamos. Isso era uma lógica do passado. Exatamente. Nós hoje jogamos aberto, dizendo assim, olha, esta equipa vai acabar porque nos faltam 500 euros. Ou não conseguimos ir a este campeonato porque não tenho dinheiro para pagar, não é? A viagem. E os problemas são resolvidos assim, olhos nos olhos. Isto é muito bom. É a frontalidade, exatamente. E a lealdade. A frontalidade, e acho que a lealdade é o caminho certo para que de facto as autarquias também sintam segurança naquilo que estão a fazer e acima de tudo justiça, porque também é importante que isso aconteça, não é? Porque de facto quando se trata de dinheiros públicos é bom que eles sejam investidos de forma correta. Bom, então vamos lá, temos aqui Luís Gonçalves, do Atlético Clube de Alcacerense. Tendo em conta esta situação que apresentou de não ter reservas para uma semana, que estratégia utilizou? Ok, fantástico. Olha, primeira coisa, entramos em layoff. Portanto, houve aí essa facilidade com os 4 funcionários que temos. E isso salvaguardou-nos logo ali os vencimentos deles. Depois, criamos uma relação, aproveitamos a relação dos treinadores com os miúdos e fizemos aquilo que toda a gente fez, que foi as aulas online. Só que desta vez, todo o dinheiro que os alunos pagavam, fosse o que fosse, porque nós deixamos de pagar a mensalidade, deixamos de cobrar a mensalidade total, mas aquilo que os atletas quisessem pagar ia diretamente para o treinador. Portanto, o clube deixou de ficar com... Recebemos, mas tudo que cada equipa recebe vai integralmente para o treinador.
ok? E em terceiro lugar, fizemos uma outra coisa que certamente é muito conhecida, principalmente dos clubes dos territórios mais pequenos. Eu tenho uma comissão de morgados. Sabem o que é? Os morgados nas festas, nas pequenas festas das nossas aldeias. São aqueles sócios que nós sabemos que têm mais capacidade financeira. Então, eu telefonei e enviei cartas a todos eles e conseguimos juntar uma pequena verba que nos garante, pensamos nós, poder chegar ao fim deste período, pelo menos segurar o barco, com os vencimentos dos quatro funcionários assegurados. Tudo o resto está parado. Muito bem, então, eu avisei, não avisei, professor? Vamos seguir. Joaquim Guerreiro, um particular também, gostaria de saber da sua opinião sobre a constituição de um Conselho Consultivo Municipal de Desporto e a sua importância na definição e construção de uma estratégia desportiva. Sim, senhora. Vivi vários momentos dessa realidade, nos anos 80 e nos anos 90. Estive muitos anos até como representante de vários clubes nessas organizações. Acho muito interessante, mas acho que tem que haver uma liderança muito inteligente. Muito inteligente. Esses órgãos têm que ter pessoas a liderá-los que sejam capazes de tornar rentáveis esse tempo e esse esforço. Olha, aqui na cidade do Porto, aqui há uns anos, criámos uma organização e que acabou por morrer, e o grande problema para ela ser enterrada é que havia dinheiro. E não se sabia o que sabia de fazer ao dinheiro. Que chatice. Na verdade, esses organismos consultivos são importantes, mas como certamente sabe, já temos as associações, já temos as federações, há muitas organizações que envolvem o movimento associativo. E por vezes o movimento associativo é muito pequeno, e então isso começa a cair sempre em cima dos mesmos e começa a ser difícil. Eu dou o exemplo, se me permite, o exemplo aqui no Porto, fantástico, quer da variadora, quer de uma variadora que eu penso que é a Hilda Figueiredo, que tem feito um trabalho fantástico para criar apoios para o associativismo, não apenas o associativismo desportivo, mas para o associativismo de uma forma geral na cidade. E por vezes não é necessário ter órgãos, é preciso ter pessoas com essa sensibilidade, não é? Que percebam a importância que nós temos. Muito bem. Passamos então à próxima questão. Fernando Mendes, da Marinha Portuguesa, pergunta o que considera que deveria ser a relação entre a Carta Desportiva do município e os planos do clube. Bem, esse tema da Carta Desportiva Pano para mangas, não é? É um tema complicado, porque não tem andado, tem sido difícil, enfim. Mas é evidente, a Carta Desportiva devia ser algo muito com muita interação. Não vale a pena ter um pavilhão numa escola e depois ele ficar fechado durante o fim de tarde, noite e a noite e os fins de semana. Não, nós hoje quando construirmos instalações tem que ser instalações que têm que ter a capacidade de atuar, porque serem úteis, não é? Terem rentabilidade. A coisa que estraga uma instalação desportiva é o tempo. Exatamente. É o tempo. Portanto, utilizem-nas. Arranjem maneira daquilo ser muito utilizado, mas há sempre aquela gente que é o dono do pedaço, não senhora, não podem utilizar, vão estragar. Vão estragar. Não se consegue estragar. Hoje as instalações são fantásticas, têm características técnicas fabulosas, podem ser quase utilizadas 24 sobre 24 horas, portanto, é utilizá-las o mais possível. Isso é que rentabiliza as instalações. Até porque esse é o propósito delas, não é? Sem dúvida nenhuma. Bom, temos o colega Helder Freitas, do município de Felgueiras. Qual o entendimento do professor sobre as taxas de filiação da próxima época?
Considerando que os municípios suportam as mesmas e que as épocas não terminaram, seria oportuno haver ajuste nos valores a pagar pelos municípios na próxima época aos clubes e ou associações e federações desportivas? Pode passar após o término, é isso, acho que aqui Ah, pode bem, passar após o término das questões. as pessoas sabem que eu por vezes sou um bocado direto demais portanto, por favor, eu vou dizer aqui uma coisa, mas tentem. É o Pedro que disse isto, está bem? O Pedro. Uh, Federações e associações têm contas bancárias chorudas. Há federações que criaram empresas. É porque o dinheiro entra por cima, eles é que decidem para onde é que vai o dinheiro. Né? E, portanto, na verdade, eu não digo todas as federações, eu fui presidente de uma federação desportiva com muito pouco dinheiro. Mas tínhamos muito pouco dinheiro, mas éramos incomparavelmente mais ricos do que qualquer clube da minha modalidade, não é? Porque entrava-nos ali muito dinheiro anualmente. E, portanto, eu acho que as federações têm que meter a mão na consciência. Há algumas que já fizeram. Olha, eu chamo a atenção, por exemplo, àquilo que está a fazer a Federação Portuguesa de Patinagem e a Associação de Patinagem do Porto, que está a ser muito proativa e que, na verdade, tem tentado ajudar, colocando verbas, isentando as pessoas dessas dificuldades, que por vezes são dificuldades terríveis. É que o engraçado é que se puserem muitas entraves, os clubes morrem e essas associações vão ficar mais pobres, mas muitas vezes não percebem. Portanto, eu acho que tem que haver aqui, na verdade, um plano de salvação nacional. Muito bem. Vocês sabem o que são 700 mil milhões de euros? Tem assim uma vaga ideia. Não faço ideia. Ninguém tem ideia do que é. Não é? E, portanto, também no desporto também tem que haver esta lógica à nossa dimensão. Claro que sim. Muito bem, professor. Passou a voar. Eu estava a olhar aqui para o relógio, estamos no nosso timing, portanto terminamos aqui a parte das questões que foram colocadas pelo nosso auditório e pelos nossos participantes. Gostaria de lhe colocar à consideração, se eventualmente quer partilhar com todos nós algumas referências bibliográficas, alguns artigos que se deva consultar, alguns sites sobre matéria que possam ajudar também a esclarecer esta questão e que possam contribuir não só para esta questão, mas para enriquecer também o conhecimento de todos aqueles que procuraram esta temática do associativismo e a realidade pós-Covid. Sim, senhora. Então, de um ponto de vista mais académico, dizer-vos que existem alguns sites onde vocês poderão encontrar muita informação, muito atualizada e muito importante. Chamo especial atenção para o K Sports, que é um site da United Kingdom, onde vocês poderão encontrar imensa informação que poderá ser muito, muito útil. No Canadá, em Montreal, na Universidade de Montreal, Quebec, tem também imensa bibliografia disponível, onde vocês poderão encontrar também coisas muito interessantes. Assim como também chamo especial atenção para a escola australiana. Se vocês entrarem, principalmente na NASM, SMANS, desculpem, SMANS, que é a designação da Organização de Gestão Desportiva Australiana, vocês poderão encontrar coisas muito, muito interessantes. Mas isto é do ponto de vista mais académico. Eu chamaria a atenção, porque é uma coisa que passa muito no Facebook e que eu gosto muito de ouvir e que me sinto muitas das vezes identificado, outras vezes nem tanto, mas são momentos muito interessantes, os posts que o Zé Manuel Constantino, o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, coloca. São temas que ele aborda com uma profundidade muito interessante, claro, dentro da sua perspectiva, que é uma perspectiva muito especial, mas chamaria a atenção por ser um pensador muito equilibrado e que nos desperta e que anda um pouco à nossa frente. Queria também dizer-vos que na área da gestão desportiva existem um conjunto de jovens investigadores nas diversas faculdades, na FMH, aqui na FADEUP, na UTAD,
no ISMAI, na Lusófona em Lisboa, também no Algarve, na Beira Interior, que têm uma tradição na área da gestão desportiva, e onde vocês vão encontrar um conjunto de autores que vos podem ser extraordinariamente úteis. Chamo especial atenção hoje em dia para o nosso relacionamento principalmente com a área dos eventos e com a área muito ligada também com o impacto dos eventos, que para vocês que trabalham nas autarquias acho que tem muito interesse, e cada vez mais para estes novos conceitos de governança, principalmente ligados com a interação entre vários parceiros no mesmo objetivo. Temos que desenvolver essas competências, temos que saber gerir equipas de pessoas com interesses diferentes. Era algo que não era muito a nossa praia, não é? Nós trabalhávamos muito ou na autarquia, quanto muito nos clubes, e agora temos que ter outros players, não é? As empresas, as indústrias, a área comercial, e temos que aí ter uma competência um pouco diferente, não é? Também, como vocês sabem, a parte dos seguros e a parte financeira, que na verdade começa a exigir uma abertura e um conhecimento por parte do gestor autárquico cada vez mais técnico, não é? Mais técnico. Muito bem. Bom, então estamos quase a finalizar. Este que foi o segundo webinar de um conjunto de 5 que decorrem durante esta semana. Quero agradecer ao seu professor José Pedro Sarmiento pela disponibilidade, pela amabilidade e contributo para este tema tão pertinente e que muito enriqueceu este webinar. Bonito desporto, municípios e período pós-crise. Para que possamos encerrar, tal como iniciamos, passo a palavra ao colega e representante da CIM Tâmega Sousa, Renato Lins. Bem, aqui só há uma palavra ou duas a utilizar, que é simplesmente inspirador. Ao professor, antes de mais, queria agradecer em nome da comunidade intermunicipal e em meu nome pessoal pelo facto de ter aceito este desafio. Desde já, muito obrigado pela partilha de informação, que será muito importante para os clubes e os municípios no seu geral. Agradecer também à Sílvia por ter estado connosco, faz parte da comissão técnica, portanto também uma tarefa dela. Desde já, obrigado também. Alertar somente que amanhã teremos outro webinar, portanto às 11 horas. Teremos connosco o Juan Moroa, que é um consultor desportivo espanhol, com umas ideias bastante interessantes e inovadoras, que irá abordar a questão da temática políticas e estratégias desportivas depois do período de Covid-19. Assim sendo, até amanhã e obrigado pela participação. Sim, já agora eu queria agradecer a simpatia, a juventude da Sílvia e agradecer. Foi um gosto. Agradecer-te a ti, Renato, lembraste de mim, nós temos um percurso parecido, andamos também pelo polo aquático, os dois, e queria-te agradecer o facto de teres uma intervenção tão apaixonada em torno de uma modalidade que é uma modalidade fantástica. Portanto, bem-ajas por isso. É um gosto trabalhar contigo e conhecer. Obrigado, professor. Igualmente, recíproco, certamente. Bom, então, beijinhos. Até amanhã. Até amanhã.